Olá, meus amores, uma excelente tarde, um excelente dia, uma excelente noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas hoje estamos aqui para falar um pouco sobre inteligência emocional. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui o desenvolvedor humano Fabrício, que é nosso colega de trabalho, e ele também é coach. Então, se você quiser atendimentos com o Fabrício, eu vou deixar aqui embaixo no canal o canal dele, e aí você pode passar o contato para ele, tá legal? Então, para falar um pouquinho sobre inteligência emocional, vamos falar sobre emoções, né? Sobre o controle emocional. O quanto você consegue controlar o seu emocional? O quanto você consegue lidar com as suas emoções? O quanto você conhece as suas emoções? Até onde você pode ir? Até quando você tem que vir? O momento de parar, o momento de prosseguir. Isso é muito importante. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela tem tudo a ver com o controle, né? Então, se você não sabe exatamente o momento em que você deve controlar cada situação que você passa, fica mais difícil. E para isso nós temos muitos hábitos emocionais que podem te ajudar a chegar nesse processo de inteligência emocional, né? Um deles é dormir bem, dormir pelo menos 7 horas por dia. Esse é um fator fundamental. Outro fator muito importante é reconhecer a própria emoção, né, Fabrício? Reconhecer a própria emoção é o primeiro princípio básico da inteligência emocional. Mas, como eu sempre gosto de dizer, né? O que é emoção? Emoção são processos metacognitivos dentro do seu cérebro, blá, 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 blá. Esquece isso. Eu gosto de dar esse exemplo, eu vi uma vez isso numa palestra do Pedro Calabrese e eu achei a melhor definição de emoções que tem. Vamos fechar o olho, vamos pensar na primeira vez que a gente se apaixonou, no primeiro beijo que a gente teve, na primeira vez que a gente sentiu que a gente conquistou algo que a gente queria muito. Só de pensar nisso a gente consegue sentir como foi, a alegria, a satisfação, a recompensa, tá? Até aí beleza. Vamos continuar com o olho fechado, vamos voltar o olho fechado. Agora pensa na primeira vez que mentiram para você. Pensa na primeira vez que você se decepcionou. Primeira vez que teve um coração partido. Olha só, a nossa expressão muda, o nosso tom de voz muda, a nossa respiração muda. Então, se você conseguiu, através desse exercício, perceber todas as sensações e as variações de sentimentos que você teve, você entendeu o que é emoção. Então, partindo desse pressuposto, as emoções, a maioria delas, a gente não tem controle, ou seja, elas ocorrem dentro do nosso inconsciente. A nossa coach aqui na live ainda falou que a gente trabalha com 95% do nosso cérebro emocional ou inconsciente e apenas 5% racional ou consciente. Então, a gente na maioria das vezes não tem domínio das nossas emoções, tanto que a gente comete alguns atos, alguns comportamentos que depois a gente se arrepende. Sim, né? totalmente. Então, a primeira faceta de começar a ter uma inteligência emocional é se auto-perceber. Um exemplo que eu sempre dou é o pai chega em casa às vezes cansado do trabalho, né? Aquela correria, aí chega, tem criança batendo bola, mulher ali batendo panela fazendo comida, ou vice-versa, né? A mulher chega em casa, tá o homem lá fazendo barulho, tá a menina batendo bola, enfim. E o cara tá ali nervoso, mas ele não tá nervoso com aquilo, ele tá nervoso com outras coisas. E ele começa a descontar as pessoas que estão mais próximas dele. E, às vezes, mesmo ele recebendo um feedback do parceiro ou a parceira, ele ainda demora para entender o que está acontecendo. Então a primeira coisa é perceber a sua emoção. Uma vez que você perceba essa emoção, você já consegue identificar o que está acontecendo e é o primeiro passo para ter uma boa inteligência emocional. Exatamente. Isso é fundamental, né? Porque, como diz um belo ditado, a gente não tem como mudar a direção do vento. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode controlar as velas do nosso barco para seguir na direção que a gente quiser. Então a gente pode sim controlar as nossas emoções dentro das nossas limitações e daquilo que a gente quer direcionar a nossa vida.
importante a gente entender o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é de uma hora para outra. Ele é quase que um exercício. Você tem que treinar todos os dias. Esse mesmo de se auto-perceber é um treino. A gente não percebe quando a gente está muito nervoso, pelo menos na maioria das vezes, né? Acho que o segundo ponto para a gente falar de inteligência emocional é, primeiro, se auto-perceber, e o segundo é perceber a emoção do outro, né? Um exemplo que eu sempre dou sobre isso, por exemplo, no meio corporativo, dependendo como é o relacionamento interpessoal das pessoas. Chegou lá um colega seu de trabalho, uma colega de trabalho, você vê que às vezes chegou um pouco mais atrasado, está correndo, está respondendo meio ríspida. Assim, você tem duas escolhas, né? A vida é feita de escolhas, né? Uma, você pode ter empatia, né? Tem gente que chama isso em religião de amor ao próximo, mas lembrando que empatia é a única coisa entre nós e todos os outros seres vivos da Terra que nos torna humanos, que é a empatia. Você pode ter empatia e num momento adequado, né, percebendo o melhor timing de chegar na pessoa, perguntar o que está acontecendo, de modo realmente que onde você está preocupado, onde a pessoa perceba que você tem algo a oferecer para ela. Um modo genuíno. Né? Um modo genuíno, né? E você pode daí tentar até auxiliar essa pessoa para ver o que está acontecendo. Ou você pode botar pilha, né? Fazer a pessoa pegar ar, como a gente fala aqui, que é uma expressão muito comum. Né? Então, uma vez que você perceba a sua emoção e você consegue perceber a emoção do outro, já é 2 pontos aí para a inteligência emocional andar bem. Exatamente. Você tentar se colocar no lugar do outro, mas com a cabecinha do outro. Porque não adianta nada também a gente se colocar no lugar do outro, ter aquela empatia pensando como a gente pensa. Eu tenho que me colocar do lugar do outro, tentando pensar da forma como ele pensa, porque senão não tem sentido, né? Porque aí eu vou saber como é que ele vai agir, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Se eu me colocar no lugar dele com o meu pensamento, eu vou estar sendo mais um egoísta, não vou entender absolutamente nada e nada vai mudar naquela situação, tudo vai continuar daquele mesmo jeito. Em inteligência emocional, a gente tem um conceito que se chama posição perceptiva, que, trocando em miúdos, é o que a Marcela falou, é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro realmente. Sim. Não se colocar no lugar do outro com a tua cabeça, com o teu julgamento, com a tua maneira de ver. Né? Isso vai até de encontro com o que a gente falou na live sobre comparação. Né? Não tem como você se comparar com o outro. Você não sabe qual é a dor, qual é o problema, qual é a questão do outro. E eu acho que o primeiro fator mais importante para tudo isso é a questão do julgamento, né? Não devemos julgar, independente da situação. Devemos buscar entender e compreender o porquê que o outro está agindo daquela forma, ou porquê que eu estou agindo daquela forma, né? Que às vezes nem eu mesmo entendo, nem eu mesma consigo me enxergar diante de determinadas situações. E às vezes na maioria das vezes. Né? Sim, vocês já passaram por alguma situação em que você fez algo e depois você fez, caramba, eu não acredito que eu fiz aquilo. Porque você perdeu totalmente o controle do que você fez? Então, o outro também pode estar naquele momento. E aí a gente julga, a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes vem um problema de casa. Não é todo mundo que sabe separar, porque realmente é muito difícil separar o lado profissional do lado pessoal. E aí a gente acaba julgando, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, a gente acaba fazendo bobagem. E não é bem esse o sentido de toda coisa, né? Isso vai de encontro à nossa terceira dica, né? A primeira é se auto-perceber, perceber a sua própria emoção, começa por você sempre, perceber a emoção do outro. E a terceira dica seria lidar com a emoção do outro, né? Depois que você lidou com a tua própria emoção, lidar com a emoção do outro, que na verdade é um processo de administração, de gestão de emoções, né? Exatamente. Você está ligado conectado com a tua empatia em relação ao outro. Estabelecer essa posição perceptiva, esse se colocar um lugar do outro sem julgamento, sem a tua cabeça, mas como a cabeça do outro, e daí conseguir lidar com isso. Isso em um ambiente corporativo, né, ocorre muito. Um exemplo que eu dou, sempre que eu falo sobre relacionamento interpessoal e a gente fala sobre inteligência emocional, porque a gente usa ou não usa a inteligência emocional o tempo todo, porque a gente está passando por emoções o tempo todo.
é a questão de quando algum funcionário é promovido, né? Aham. O funcionário ele é promovido, aí você vê que alguns outros ficam desgostosos, né? Alguns entendem que às vezes foi um momento do outro, não era o seu Sim. momento, ou tem a cobiça, né? Que a gente falou no outro vídeo, de olha, despertar a ambição. A ambição não tem problema nenhum, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente quer, a gente tem que querer mais sim. O problema é quando a ambição ela passa para a ganância, mas essa é outra história. Mas nesse exemplo nosso aí do colega, que é promovido, você tem aqueles que ficam felizes por ele e aqueles que ficam com inveja, né? Tem aquele que fala, poxa, se eu trabalhar bastante e fizer o que ele fez, eu posso conseguir chegar onde ele chegou, e tem aquele que acha que o outro não é merecedor. E esse que acha que o outro não é merecedor, adivinha? Ele encontra um outro colega que também acha que o outro não é merecedor. E eles fazem ali um grupinho entre eles, onde eles ficam ali urubuzando e ficam ali falando do outro e ficam colocando que fulano ou beltrano faz parte da panelinha, né? Como ele não faz parte, ele começa a adicionar adjetivos, né? Isso é uma coisa que, se você não estiver bem com a tua inteligência emocional, você é vítima disso ou passa por isso. Alguém pega alguma característica que você tem, que é genuína, que é verdadeira, e acopla um adjetivo. Por exemplo, eu lá nos meus grupos, nas minhas aulas, né? Vou me colocar como exemplo, vou me expor aqui. Tem gente que diz que eu sou muito metido, né? Que eu quero muito aparecer. E é verdade, porque se não fosse verdade, se eu não tivesse essa veia em mim de falar com o público, de falar com pessoas, eu não seria palestrante, eu não seria treinador de empresa, eu não seria docente. Então, sim, é verdade. Agora, dizer que eu quero aparecer, que é uma característica genuína, e acoplar um adjetivo, ele é metido, aí já é outra história. Aí é um comportamento canalha. É um comportamento canalha, né? Então esse tipo de comportamento a gente tem que evitar, e quando a gente percebe esse tipo de comportamento no outro, a gente também tem que evitar, né? A gente não deve confrontar ninguém, a gente deve desviar. Seria a melhor forma aí de usar a inteligência emocional. Exatamente. Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje com o nosso querido convidado Fabrício. Muito obrigado, Fabrício, por ter participado Marcela. do vídeo aqui com a gente. Tamo junto, tamo junto. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijos de luz, fiquem todos com Deus, todos na paz. Não se esqueçam de inscrever aí no canal, nesse botãozinho que está escrito inscrever-se aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Fabrício, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Sigam a Marcela. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.